Olá, o programa Agricultura Alto Vale começa agora aqui na tela da RBA-TV. Confere só o que nós preparamos para você. Tem receita aqui no programa Agricultura Alto Vale, direto de Dona Ema. Vamos aprender a preparar uma torta de queijinho. Uma reportagem vai mostrar que os agricultores também precisam ficar atentos à declaração anual de imposto de renda. Safra catarinense de pitaia é 40% maior em 2023. Nossa equipe foi até os municípios de Agronômica e Rio do Campo para mostrar como o cooperativismo tem ajudado muitas famílias. Estimativas da safra de inverno mostram aumento na área plantada de cebola e diminuição na de trigo. Rústico e funcional, vamos mostrar um antigo engenho de farinha de Ibirama. Toda a família se envolve no processo de beneficiamento. Se aproxime no sofá e vem comigo no programa Agricultura Alto Vale deste fim de semana. Patrocínio Agropecuária Zecão. Qualidade e tradição. DR Drones, concessionária autorizada DJI Agriculture ADS para o Alto Vale. Facilite seu crédito rural com a equipe da Crescer Bem de Itaió e região. Olá para você que acompanha o programa Agricultura Alto Vale aqui na tela da RBA-TV. Muito obrigado pelo carinho da audiência. Você que também acompanha nosso programa pelas redes sociais, Facebook e YouTube e também o nosso portal. A safra catarinense de pitaia foi maior neste ano. Santa Catarina encerra a safra 2022-2023 com mais de 2.500 toneladas da fruta comercializadas, um crescimento de 40% em comparação à safra passada e um movimento econômico de 15 milhões de reais para o estado. O levantamento da produção foi realizado pela Epagre, com dados obtidos por cooperativas de Jacinto Machado e de Turvo, além de atacadistas da região sul catarinense, onde está concentrada a produção da fruta no estado. E o Cicobi Alto Vale completou 35 anos, por isso a gente foi até os municípios de Agronômica e também Rio do Campo para mostrar aí o cooperativismo que tem ajudado muitas famílias no campo. Foi do sonho de empreender que nasceu a Stow House em Agronômica. O espaço, que fica no bairro Mosquito e é utilizado para eventos, chama a atenção pela estrutura que oferece para a região do Alto Vale. A Stow House pertence ao Klaus e à Marli. O casal hoje toca o empreendimento, mas a história deles começou mesmo na lavoura. Nascemos agricultor, praticamente, né? Nós nascemos dentro da roça e com isso, mais tarde a gente se conheceu. E continuamos na lavoura, plantando arroz, milho, feijão, melancia, e foi crescendo até um ponto que a gente hoje mudou de atividade, mas ainda estamos plantando milho. O casal também já teve uma pequena empresa de turismo e foi nessas andanças pelo país que eles conheceram vários locais e tiveram a ideia de trazer algo novo para a região. Com isso, nasceu a Stow House, que já está recebendo eventos. De fazer só para evento, não aberto ao público, nada. Tudo que foi feito aqui é fechado de evento, né? A Stow House tem mais de 1.200 metros quadrados e a estrutura continua crescendo. Tem o cardápio completo, né? Tem o buffet completo. Aí do cardápio se escolhe o prato que quer que sirva no dia. O que tem muita saída hoje é a costela, né? A ideia está indo muito bem, eu estou contente, minha esposa está contente, né? Apesar de nós estar com os cabelos brancos, mas estamos felizes. E nessa história toda, o Cicobi Alto Vale também tem uma participação especial. O Klaus e a Marli são cooperados e por isso sabem da importância do Cicobi para quem tem o sonho de empreender. Olha, a parceria que a gente tem com a Cicobi, isso de coração, tem que falar bem, porque não dá para falar mal. O trabalho da Cicobi com a gente é muito, muito, muito legal. Tanto o financiamento que a gente precisou, também um pouco aqui para a Stow House, né? E também para a agricultura que a gente precisava, né? Financiar a agricultura, né? Então sempre foi benéfico, sempre foi, porque as taxas de juros são mais baratas, tudo isso vem a calhar. E o atendimento do banco aqui da Agronômica, o Giovanni que está aqui, é especial.
Do mosquito em agronômica, a nossa equipe foi até a comunidade de Taiozinho, em Rio do Campo. Aqui nós encontramos o seu José. São 79 anos de muita simplicidade e histórias. Ele conta que começou a trabalhar na agricultura desde cedo, o que aprendeu com os pais. Então, não que o pai obrigava, mas nós pedia para ir junto. Nem que era vezes para estrovar. E onde a gente vai pegando gosto, né? E apesar das dificuldades encontradas muitas vezes na lavoura, ele tem orgulho de ser agricultor. Teve um ano que eu perdi praticamente 150 toneladas de mandioca, perdi no modo de que não tinha preço. Vieram buscar, mas não deu para o custo. Eu imaginei assim, não, mas se transformaram isso em fécularia, fécula é comida, então valeu a pena. Porque se você não pensa assim, às vezes o produtor, o pequeno produtor pode desanimar. E isso eu tento passar para os outros. A história do seu José também é marcada pelo cooperativismo. Afinal, segundo ele, a união de forças só traz vantagens, ainda mais em municípios pequenos. Eu não imagino hoje sem cooperativismo no Vale do Itajaí. Porque o Vale do Itajaí é um lugar, todo o Vale do Itajaí, talvez um dos lugares melhores do Brasil para viver. Ele também é associado há bastante tempo do Sicoob Alto Vale, desde quando a cooperativa tinha outro nome. Segundo ele, um dos principais motivos é o atendimento recebido em toda a região. Valor e atendimento bem, tudo eles. Chama a gente pelo nome, esse olhar, sabe? Lá no caixa tem algumas, bem, são amigos, filhos dos meus amigos, né? São daqui, a maioria, eu acho todos, né? E por tudo que já foi feito, principalmente a parceria com os agricultores da região, que fica clara a importância da cooperativa para o Alto Vale. Eu não imagino hoje o Rio do Campo sem a Sicoob. Então, depois que a Sicoob veio, mudou para melhor. É claro que a Sicoob começou a trabalhar mais na área rural, na época isso era o certo, e hoje ela se expandiu para a área urbana. Eu acho que isso é muito positivo também. O Sicoob Alto Vale completou 35 anos. Como serão os próximos 35 é difícil saber, mas a certeza é que a cooperativa continuará escrevendo a história ao lado de muita gente. Eu acho que isso veio para não ter volta, né? Isso veio para ficar. Talvez daqui a 35 anos, talvez tenha mais importância do que hoje. Agora, como vai ser, se ainda existe papel moeda, essas coisas, isso é outro papo, né? Agora, isso vai continuar. O cooperativismo, porque a importância do cooperativismo, principalmente, se olha, é uma sociedade de pessoas. E essas pessoas são humanas. Essas pessoas se tornam todos filhos do mesmo pai, né? E o Boletim Agropecuário do mês de julho atualizou a área plantada de cebola em Santa Catarina para 19 mil hectares. Já o trigo teve uma redução de 2% na área plantada estimada, o que representa uma queda de mais de 27% em relação ao ano anterior. A cebola, o alho e o trigo são algumas das culturas de inverno monitoradas pela Ipagre-Cepa. De acordo com o Boletim Agropecuário, as lavouras apresentam bom desenvolvimento até o momento. Em relação à cebola, cerca de 80% da área estimada para o cultivo na safra 2023-2024 já foi plantada e a produção está estimada em mais de 568 mil toneladas. Na cultura do alho, a redução na área plantada também resulta em queda de produção de quase 1.300 toneladas em relação ao volume inicialmente previsto, passando para 10.700 toneladas. Já a estimativa inicial na área de trigo era de uma redução de 1,6% em comparação com a safra anterior. Com a atualização, a redução foi para 2%. A previsão atual é que a safra 2023-2024 seja um pouco menor que a anterior, com uma diminuição de 1% no volume de produção. Até a última semana de julho, cerca de 94% da área destinada ao plantio de trigo nesta safra encontrava-se em fase de desenvolvimento vegetativo e 6% já havia alcançado a fase de florescimento.
Com relação às condições das lavouras desse grão, 99,5% foram avaliadas como boas e somente 0,5% como em condição média. O preço médio recebido pelos produtores de trigo catarinense continuou em queda no mês de julho. A redução foi de 0,24%, com uma média mensal de R$ 69,95 a saca de 60 quilos. Na comparação anual, em termos nominais, os preços recebidos em julho deste ano estão cerca de 35% abaixo dos registrados no mesmo mês de 2022. E veja a seguir aqui no programa Agricultura Alto Vale. Uma reportagem vai mostrar que os agricultores também precisam ficar atentos à declaração anual de imposto de renda. E veja ainda. Rústico e funcional, vamos mostrar um antigo engenho de farinha de Ibirama. Toda a família se envolve no processo de beneficiamento. Patrocínio Sicredi. Construir juntos uma sociedade mais próspera. E a nossa equipe foi até a Contabilidade Staroski para mostrar que o homem do campo também precisa ficar atento à declaração anual de imposto de renda. Todos os anos, milhões de brasileiros são obrigados a prestar contas com a Receita Federal através do imposto de renda. Nessa hora é preciso ficar atento, já que muitos agricultores também são obrigados a fazer essa declaração. Na questão do agricultor, nós teríamos a receita bruta dele, o patrimônio dele, e se tivesse alguma outra renda isenta ou outras rendas tributáveis, mas ele também está obrigado a fazer a declaração do imposto de renda. O Rony explica que é preciso ficar atento a alguns valores que tornam obrigatório a declaração no meio rural. Para o agricultor, ele tem um limite de 142 mil, que é o valor onde ele começa a exigir a declaração do imposto de renda. Esses 142 mil vezes o 20% seria o mesmo valor do 28 mil, onde o pessoal urbano começa a necessidade da declaração de imposto de renda. Agricultores da região têm sido notificados por não terem apresentado a declaração. Então, nós orientamos para que o agricultor procure seu contador de confiança. Nós estamos fazendo, nós estamos preparados. A agricultura tem alguns benefícios. Ela já tem o benefício da isenção de 80% do valor bruto faturado. Ainda se a pessoa investiu muito, ou teve um gasto, ou teve um prejuízo em um ano na sua atividade, ele pode também fazer através do livro caixa, que é uma obrigatoriedade, e se tiver prejuízo, ou se a despesa, o custeio for maior do que os 80%, ele pode também tributar por essa diferença. Os agricultores notificados precisam regularizar essa situação para evitar problemas e multas. A Receita Federal está encaminhando dos anos do calendário 2018, 19, 20 e 21. Ela ainda não mandou 22 porque é recente, mas esses outros anos, quem está recebendo a cartinha pode ter esses 4 anos. Não todos necessariamente, mas a Receita Federal tem feito essas comunicações. Por isso, a principal dica, mais uma vez, é procurar um contador de confiança. A Receita Federal ela tem um sistema, através do código da Gov, nós conseguimos identificar se há necessidade, se já está na lista dos que estão sendo comunicados. E 26 jovens do município de Santa Terezinha se formaram em um curso oferecido em parceria pela EPAGRE e o município. É o primeiro curso oferecido nesta modalidade para a região. Os jovens aprenderam mais sobre o uso de conservação do solo e também da água, políticas públicas, grãos, controle de borrachudo, produção para autoabastecimento, falaram sobre pecuária, agregação de valor, turismo rural, fruticultura e também educação financeira. Já o curso Organização, Gestão e Protagonismo de Jovens Rurais na região abrangeu pessoas de 18 a 29 anos. Esse curso ele é promovido pela EPAGRE há mais de uma década, com jovens de todo o estado de Santa Catarina.
E em Ibirama, uma família mantém em funcionamento um antigo engenho de farinha. O processo rústico e artesanal leva adiante uma tradição que se estende por gerações. A idade não impede a Dona Maria de exercer o ofício que aprendeu ainda na infância. Prestes a completar 82 anos, ela faz questão de produzir farinha de mandioca de forma artesanal no antigo engenho de madeira da família. Ele funcionou por muito tempo na casa onde ela morava, em Salto Pilão, Lontras, e hoje está na ativa na casa do filho, Henrique, perto da rua 25 de Julho, área urbana de Ibirama. Mesmo depois que o marido faleceu, a Dona Maria quis levar adiante essa tradição. Foi natureza minha desde pequena, né? Daí eu fiquei nessa ali, porque os meus parentes que tinham engenho mesmo, nenhum se interessaram. Então eu e o filho, né, se interessamos tocar para frente, né? Não parar. O meu marido dizia assim, quando eu morrer eu quero ver quem é que vai fazer farinha. Eu disse, eu faço, só não gosto de ficar ali ao redor do forno, né? Porque o meu serviço tinha que ser rápido, né? E eu não gostava de ficar ali ao redor do forno, agora peguei o jeito, né? Vai embora. Agora ela não só trabalha ao redor do forno, como sabe o momento exato de tirar a farinha daqui. Não basta apenas ficar de olho, é pelo cheiro que a Dona Maria sabe a hora certa. Uma prática que os anos de experiência aperfeiçoaram. Isso é o conhecimento da mãe, né? Ela diz que quando ela começa a cheirar, ela solta um cheirinho assim de farinha já torrada, no caso, né? Daí ela solta uns 3 cheirinhos assim. Assim, solta uma vez, depois solta mais uma, dá na terceira, pode tirar que ela tá boa daí. Esse é o conhecimento dela, né? Muitas vezes já fiz sozinha aqui também, mas o toque final mesmo ainda é da velhinha, né? A produção da farinha no antigo engenho hoje é feita aos finais de semana e envolve toda a família. Primeiro, eles raspam a casca da mandioca, que depois é lavada nesse coxo de madeira e segue para o ralador. Em seguida, vem o processo de retirar a água. É daqui que vai sair o polvilho azedo. Um outro detalhe é o recipiente usado no processo, que também é rústico, feito de catuto. Depois vai tudo para a prensa. A prensa eles vão apertando aos poucos até a mandioca ralada ficar assim, bem compactada. É um processo que leva algumas horas. E aí o material fica aqui uma noite inteira descansando. Chegam a sair daqui, quando a prensa está cheia, até 4 baldes de água. O próximo passo é descompactar os blocos de farinha. Isso a Cindy, de 10 anos, bisneta da Dona Maria, gosta de fazer. É uma forma de reunir a família e estar sempre com a ajuda do meu avô, da minha bisa. E é muito bom porque eu gosto bastante também de esfarelar, peneirar e eu sei o ponto da farinha. Antes de ir para o forno de cobre, a farinha ainda passa por essa outra máquina para ficar bem soltinha e também é peneirada. Enfim, chega a hora de torrar. A farinha crua é colocada aqui com um pouco de farinha encalada, que é aquela semi-pronta que não está totalmente torrada. Isso facilita o processo. Nesse forno ele cabe mais ou menos em torno de 20 a 25 quilos por vez, né? E cada prensada daquela lá, a gente acaba fazendo em torno de 50 quilos de farinha. 50, 52, depende o rendimento do aipim às vezes, né? Tem uma qualidade de aipim que rende mais, outros menos, né? E aqui no forno fica por quanto tempo? No forno ele chega a ficar 1 hora e meia, em torno de 1h30 mais ou menos. Às vezes até um pouco mais, a primeira fornada sempre demora mais, né? Depois que o forno está quente, daí 1h20, 1h30 geralmente faz. O segredo da nossa farinha é deixar ela bem crocante, né? Para ela ficar bem torradinha, ficar bem saborosa. Daí. Não dá para bobear 1 minuto, porque senão se tu deixou ali, ela já passa do ponto, já começa a amarelar a farinha, já estraga a farinha também, né? Enquanto a turma trabalha na produção, a Ruth serve um café com delícias feitas a partir da farinha crua e do polvilho. E os meninos, quando estão raspando o aipim, quando eles acabam a raspagem, né? Aí tá todo mundo com uma fominha, né? Aí a gente faz um beijuzinho doce, uma tapioquinha, né? Para acompanhar, um waffle com queijo, várias delícias. Um bolo de aipim, né? Sem glúten, sem trigo. Tudo com um produtinho que sai daqui. Com o engenho funcionando somente aos finais de semana, a família Andrade estima ter produzido 1 tonelada de farinha de janeiro a agosto deste ano. Nós temos uma família bem grande, né? Então a gente são em 10 irmãos, né? Então daí a gente vai para meus irmãos, cada um leva um pouco, todo mundo leva um balde de 10, 12 quilos, aí uns parentes, amigos também compram farinha, querem também, a gente dá um pouco para um experimentar, no fim eles gostam e querem comprar, e daí começa assim, né?
E daí, mas a gente não dá conta de produzir tanto como tem as demandas, na verdade, né? Porque a gente só faz final de semana, é mais um hobby da gente aí. Para o Henrique, ter tudo isso em funcionamento é uma forma de manter a tradição familiar, que, como vemos aqui, vai passando de geração em geração. Estou mantendo isso aí porque é em nome do meu pai, né, que tinha esse engenho, ele dedicava muito esse engenho, né? E daí, como a minha mãe ficou sozinha, ela acabou até fazendo farinha muitas vezes sozinha, porque a gente trabalhava e não podia ajudar ela, né, muitas vezes. E daí até que um certo momento a gente começou a fazer essas farinhas nos finais de semana, sábados, né? Daí eu conseguiria ajudar ela sempre. Ela passa o dia inteiro aqui fazendo farinha, raspa, faz todo o processo, né? Raspa, ceva, faz a secagem da farinha, né? Ela tem isso na mente dela, assim, gravado ainda, né? Isso ali. Então ela gosta demais disso aí, né? E o processo aqui no engenho vai muito além da produção da farinha. Se torna uma grande confraternização familiar, onde a Dona Maria compartilha histórias. Eu faço tudo, graças a Deus que tenho saúde, né? Não tinha hora de eu levantar para puxar a prensa de noite. A filha trabalhava no sul, quando chegava meia-noite eu estava lá no engenho sozinha, lá fazendo farinha, fazia meus beiju, enchia esse forno de beiju. Porque um queria, o outro queria, né? Ela desde pequenininha, quando tinha 8, 9 anos, menos ainda, ela já ajudava nos engenhos com os meus tios, né? E ela ficava dentro do Ribeirão lavando os aipim. A água gelada no inverno, ela fazia esse processo lá. Assim, eu até admiro muito, ela conta cada história aqui, que só a gente convivendo tanto tempo assim e passando esse final de semana com ela aqui, ela fica contando essas histórias. Num tempo que a farinha está secando ali, ela fica às vezes contando essas coisas, né? Então, para mim, isso é muito gratificante. A gente faz mais pela família, né? Que para ter aquela interação na família, um final de semana faz com o irmão, outro final de semana faz com um amigo, daí ficam todos felizes, conversando, contando, relembrando o passado, né? Tomando um cafezinho. É uma coisa legal, assim, boa de fazer, né? E dá de fazer, como a Ruth falou, dá de fazer muita coisa com a farinha. E a minha família é grande, 9 filhos eu tenho. 6 filhos homens e 3 meninas. 4, porque eu tive um adotivo também. E a farinha ajudou a alimentar todo mundo? Ah, tudo que era farinha da mãe, né? Farinha, o beijuzinho, quando eles vêm pra cá, né? Aí faço bolacha ainda pra eles ainda. Toda vida tem minhas bolachinhas secas ali pra eles também, né? Quando eles chegam. A gente tem esse aqui já desde de nova, começou nesse trabalho, então a gente gosta de fazer isso para continuar, né? Para não parar, né? E a gente é acostumado a farinha nova, quer ver, gostoso, quando começar a tirar ali, dá aquele cheirinho de farinha, aquilo ali é um prazer para a gente, né? É muito gostoso. Quando tem farinha à pronta entrega, a família vende a R$ 15 o quilo. O engenho fica no acesso principal a Ibirama, na rua Leuclides da Silva, com acesso pela 25 de julho. E daqui a pouco, o boletim agropecuário da EPAGRE mostra que a produtividade de arroz aumentou na última safra no estado. E vai ter receita aqui na tela da RBA TV. Nós viemos até Dona Ema para aprender a preparar essa deliciosa torta de queijo. E quem vai ensinar é a Tânia. E agora a gente traz os detalhes aí do boletim agropecuário da EPAGRE, que destaca aí o arroz e também a produção de soja. A safra do arroz está encerrada em Santa Catarina. Contrariando a expectativa inicial, ela fechou com produtividade média 1,6% maior do que a observada na safra passada, alcançando a maior marca registrada no estado. Os preços ao produtor de arroz apresentaram tendência de crescimento a partir do mês de julho e da primeira quinzena de agosto, tanto em Santa Catarina quanto no Rio Grande do Sul. Estima-se que aproximadamente 92% da produção já tenha sido comercializada no estado. No mês de julho, o preço médio mensal recebido pelos produtores catarinenses de feijão carioca fechou em R$ 161,35 a saca de 60 quilos, uma redução de praticamente 30%. Por outro lado, para o feijão preto, o preço médio sofreu um acréscimo de 6%, com a média mensal em R$ 208,20 a saca.
No estado, os preços ao produtor de milho apresentaram uma elevação de 1,2% nos preços médios mensais em relação ao mês de junho, revertendo uma sequência de queda desde janeiro. As exportações do cereal pelo Brasil em agosto podem alcançar volumes próximos a 10 milhões de toneladas. Já a safra catarinense de soja tem os números definidos. A produção total alcançou volume próximo de 3 milhões de toneladas, considerada a maior safra registrada no estado da leguminosa. Contribuiu para esse desempenho a crescente área cultivada e condições climáticas favoráveis durante o ciclo de desenvolvimento das lavouras. No Brasil, a confirmação de uma safra recorde de 155 milhões de toneladas pressionou os preços da soja no mercado interno no primeiro semestre. No entanto, em julho houve uma mudança no movimento de baixa. No estado, os preços tiveram uma elevação de 6,6% em relação ao mês anterior. Na primeira quinzena de agosto, os preços do boi gordo em Santa Catarina apresentaram queda de 1,1% em relação à média do mês anterior, seguindo a tendência observada nos principais estados produtores. Santa Catarina exportou 90 mil toneladas de carne de frango em julho, com queda de 0,7% em relação às exportações do mês anterior, mas uma alta na comparação com as de julho do ano passado. O estado exportou 53 mil toneladas de carne suína em julho, com queda de 9,7% em relação ao mês anterior, mas alta de 4,9% na comparação com julho de 2022. E agora pegue papel e caneta porque tem receita aqui na tela da RBA TV no programa Agricultura Alto Vale, direto de uma propriedade rural do Vale Norte, olha só. A tradicional torta de queijinho é de dar água na boca, uma ótima opção para o café da tarde e se for feita com produtos coloniais, então, melhor ainda. E para aprender a preparar essa delícia, nós viemos até a comunidade de Serra do Uru, que fica a uns 10 quilômetros do centro de Dona Ema. E quem vai ensinar pra gente é a Tânia, que é agricultora aqui na comunidade. Tudo bem, Tânia? Tudo. Olha, a gente ficou sabendo que essa receita, essa torta de queijinho aí faz o maior sucesso aqui no município, né? Por quê, hein? Sim, porque as pessoas me procuram bastante, assim, nas festas da comunidade, das igrejas aqui ao redor, das escolas, em aniversários familiares, todo mundo elogia a minha torta de queijo. Bem procurada. Sim, bastante. Ô, Tânia, aqui vocês são agricultores, lidam com gado, né? Sim, gado e fumo. Então, boa parte do que vocês usam, do que você usa para fazer a torta, vem da propriedade mesmo. É, tudo que a gente tem. E o preparo deve ser simples. Bem simples, bem simples. Não é uma receita muito complexa. São todos os ingredientes, são tudo que toda dona de casa tem dentro da sua cozinha, assim, né? Então vamos aprender a preparar. Sim, com certeza. Anote aí os ingredientes. Para a massa, você vai precisar de um ovo, uma colher grande de margarina ou manteiga, meia xícara de açúcar, uma colher de amido de milho, uma colher pequena de fermento de bolo e mais ou menos 2 xícaras de trigo. Para o recheio, 750 gramas de queijinho, 2 ovos, uma xícara de açúcar, 2 colheres de amido de milho, raspas de limão, baunilha e um pouco de leite para conseguir bater no liquidificador. E ainda leite condensado para a cobertura. Primeiro nós vamos começar a fazer a massa. O primeiro ingrediente vai ser um ovo inteiro. Segundo ingrediente, uma colher de manteiga, bem cheia, grande, ou margarina, mas eu costumo usar manteiga. Meia xícara de açúcar. E daí batemos na batedeira, mas é opcional. Se mexer a mão também funciona, mas o resultado fica melhor bater na batedeira. Ó, nesse ponto, daí a gente acrescenta o amido de milho, maisena, né? E daí eu costumo bater a mão mesmo, mexendo a mão, né? Uma colher de pau, depois a gente tem que entrar com a mão mesmo, né? Agora vamos acrescentando o fermento de bolo. E agora finalizar com a farinha de trigo. São 2 xícaras, mais ou menos, mas sempre depende. Às vezes vai as 2 e nem sempre vai as 2 xícaras. Mas agora tem que entrar com a mão mesmo.
vai mexendo até dar o ponto. Quando começar a soltar das mãos e a tigelinha ficar limpa, daí é porque já estamos quase no ponto da massa. E esse aqui é o ponto ideal para fazer a nossa massa, para furar a forma para a torta de queijo. Quando soltar assim das mãos, que as mãos já ficam limpinhas, é o ponto da massa. Como eu tinha falado, nem sempre vai as 2 xícaras de trigo, né? Então sobrou esse trigo aqui, que às vezes vai tudo, nem sempre vai. Mas agora a pontinha do dedo, geralmente eu dou uma cutucada aqui para a massa às vezes gruda, né? Mas daí a gente faz isso aqui, ó, e começa a furar a forma do lado. Tá untada assim, com azeite mesmo. Só um azeite que a gente passa ali, só para não grudar. E a gente pode controlar, daí mais grossa, mais fina, mas gosta de encher a forma bem, assim, não muito grossa embaixo não, que o pessoal mais gosta é do recheio, né? Agora vamos para o recheio. Então vamos começar fazendo o recheio, primeiro 2 ovos inteiros também. Eu já boto a raspa de limão para bater bem lá no fundo mesmo. Açúcar de baunilha, que raspa de limão e açúcar de baunilha é a gosto. Um pouquinho de leite. Só um pouquinho para conseguir bater o queijinho. São 750 gramas. E daí a gente tem que ajudar sempre com uma colher, porque é muito pesado para o aparelhinho bater. Vai tudo de uma vez, assim. Eu bato um pouco, depois acrescento o açúcar e, por final, daí o amido de milho, maisena, né? Vou botando mais um pouquinho de leite, que isso a gente vê quanto precisa sempre, né? Isso não tem a medida certa. Sempre com a ajuda de uma colher, que é muito pesado pro aparelhinho bater todo esse queijinho aqui, né? Que é muito para essa jarra aqui. Ó, e quando tiver assim, ó, aí eu acrescento o amido de milho. Ó, esse é o ponto do recheio daí, ó. Bem cremoso mesmo, ó. Tem que ser assim, ó. Agora é só passar para a forma. Já toda forada com a nossa massa, né? Só ajeitando o recheio agora. Agora ela está pronta para ir para o forno. O forno já está ali, pré-aquecido a 150 graus. E ela vai ficar 40 minutos no forno a 150 graus. Enquanto espera a torta ficar pronta, a Tânia conversa com o marido, Ademir, em alemão, porque é assim que a família se comunica no dia a dia. Hättest müssen weiter oben gehäufelt haben, ne? Ich habe da aber alles gemacht dahin. Ja, und wenn ich dann hier auf dem Hof bin, dann kommt der Bulle auch schon und die Kälber und die Rinder und das kommt alles nach dem Zaun gelaufen. Einen Tag gehen sie durch den Zaun und oben in den Garten. Hatten sie alle in Garten drinnen? Quando a gente começou a ir na aula, assim, lá com 6, 7 anos, nós nem sabia falar o português, né? A gente tinha que aprender na escola, na Mara, depois tinha TV, daí aprendia de lá, né? Ademir, e vocês conversam alemão todo dia em casa, assim? Sim, na medida do possível, a gente tenta manter essa tradição. Pouco antes de tirar a torta, a Tânia cobre com leite condensado e deixa no forno por mais alguns minutos. O resultado é este, uma torta deliciosa. Até quero agradecer a minha cunhada Terezinha, foi dela que eu peguei a receita. E todas as minhas amigas lá do Uru também, né? Da comunidade do Ribeirão Uru. Se eu posso hoje ensinar essa receita, eu devo isso a elas. O programa Agricultura Alto Vale fica por aqui. A gente agradece o carinho de sua audiência, o pessoal que acompanha o nosso programa lá no Japão, em São Paulo, que está mandando aquele recado bacana no YouTube. A gente agradece muito o carinho de sua audiência. O programa Agricultura volta na semana que vem aqui na tela da RBA TV. Um abraço aí para o nosso querido, né, o Júnior, né, o Osni Júnior, sempre acompanhando o nosso programa, né, o nosso grande amigo Osni Júnior, lá em Londres, né, a Adriana Gomes também sempre ligadinha com a gente. Muito obrigado pelo carinho da audiência de vocês. Até semana que vem. Cuide-se bem.